Bom, gente, nosso papo de hoje aqui no canal é sobre a parte de ligações covalentes. A gente sabe que é uma das ligações entre os átomos e talvez a mais importante delas, a mais longa. Então vou fazer mais de um vídeo, porque a gente tem que saber o que é uma ligação covalente, como é que ela é feita, o que é uma ligação pi, sigma. A gente tem que saber uma ligação simples, dupla, tripla, tudo isso é no vídeo de hoje. A gente tem que entender também geometria molecular, polaridade, hibridação. Então são muitas coisas, por isso nós vamos ter 3 vídeos, tá? Então o primeiro é hoje, vamos aprender o que é ligação covalente. Se você apoia essa iniciativa de educação gratuita de qualidade, coloque logo o seu like, coloque logo o seu joinha. Se você não está inscrito, se inscreva, mas o importante é que a gente aprenda muito, que hoje é um ótimo dia para a gente aprender química e vamos nessa, trabalhar logo, bora! Cara, ligação covalente. A gente viu no vídeo passado que a ligação iônica, eu tenho uma transferência de elétrons e eu formo íons. A ligação covalente, ela é feita entre, pode olhar aí, a metal e hidrogênio e a metal e a metal. O hidrogênio, no fundo, ele pode ser considerado um ametal, embora ele seja um elemento à parte, ele tem uma classificação só dele, mas a gente pode pensar nele como um ametal. O que é um ametal? É uma espécie que tem tendência de ganhar o elétron, quer o elétron. Então, se eu representar aqui, ó, o elétron, esse ametal quer, esse aqui também. Poxa, se tem um ametal querendo, o outro também, um puxa para um lado, um puxa para o outro, eles vão compartilhar. Então, fica ali entre eles. Então, o que é que caracteriza a ligação covalente? É o compartilhamento de elétrons. Na verdade, eu compartilho para completar o meu octeto, né? Para atingir a configuração lá do gás nobre que a gente viu na aula anterior de ligação iônica. Vamos olhar na tabela como tem uma coisa muito bacana sobre isso. Olha só. Você passa para a tabela periódica e o que você percebe é todos os elementos que estão de branco são metais. Lembrem que nos metais eu tenho esses 2 grupos aqui, lantanídeos e actinídeos, que cada um tem 14 elementos, então são muito metais, é uma porrada de metal. Hidrogênio está aqui de azul, de vermelho tem os semimetais, de amarelo tem os ametais e de verde tem os gases nobres, que é o objetivo da galera, né? Chegar lá nos gases nobres. O hidrogênio só tem um elétron, ele quer ficar igual ao hélio, ficar com 2, então ele precisa ganhar um, fazer uma ligação. Agora, o legal mesmo é vocês perceberem que os amarelos, que são os ametais, que fazem ligação covalente, vamos contar: carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, 4. Fósforo, enxofre e cloro, 3, dá 7. Selênio e bromo, 7 mais 2, 9. Iodo, dá 10. Astato nem existe. Então quer dizer, ele é tão radioativo, né, que ele não existe na natureza, são só 10. Se são só 10, a gente esperaria o quê? Que eu tivesse poucos compostos com ligação covalente. Mas dentro desses ametais tem um elemento muito foda. Se vocês olharem, esse elemento aqui, ó, esse cidadão que está bem aqui, que todo mundo sabe quem é, que é o carbono, ele tem 2 particularidades, que são aqueles postulados de Kekulé, que dizem o seguinte: o carbono ele faz 4 ligações, 1, 2, 3, 4. Só fazer 4 ligações já propicia uma quantidade de compostos muito grande. Mas além disso, gente, o carbono ele faz cadeia. Porra, se o carbono faz cadeia, a possibilidade de combinações diferentes com átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e etc. é imensa. Então quer dizer que o número de compostos orgânicos é muito maior do que o número de compostos inorgânicos. E os compostos orgânicos, eles têm ligação covalente. Qual é a conclusão que tu tira? A ligação covalente é a que tem maior quantidade aqui na nossa Terra, né? No nosso mundo. Então a ligação covalente ela tem muito mais do que a iônica, muito mais do que a metálica. Porra, mas tem muito mais metais. Beleza, mas tem muito mais tipos de composto covalente, principalmente por causa do carbono. Então o paradoxo interessante, é uma coisa legal da gente notar. Mesmo tendo mais metais, a ligação covalente ela é muito mais comum. De boa isso daí? Vamos para a próxima situação. Como é que a gente faz a ligação covalente? Como é que a gente representa essa criatura? Olha só, hidrogênio. Se eu for ligar 2 hidrogênios, o hidrogênio só tem um elétron. Então a distribuição dessa criatura ela é 1s1. Só tem um elétron. Aí eu coloco aqui, ó, hidrogênio e eu coloco o elétron. Eu represento o elétron por uma bola, né?
Eu coloco o outro hidrogênio e uma bolinha. Gente, eu vou ligar esses dois hidrogênios. Quando eu ligo, eu percebo que cada um fica com 2. Se cada um fica com 2, eles estão compartilhando, tanto da esquerda quanto da direita, fica com 2. Ou seja, os dois estão estáveis. Eles estão seguindo a distribuição do hélio, que só tem 2. Essa fórmula, onde aparecem os elétrons, se chama fórmula eletrônica ou então fórmula de Lewis. A gente não pode esquecer isso não, tá? O segundo tipo de fórmula, tu vai tirar os elétrons e colocar um traço. Se você tirar um elétron e colocar o traço, ó, a cada 2 elétrons, a cada ligação é um traço. H traço H. Isso daí é a fórmula estrutural. Também pode ser chamado de fórmula de Cooper, mas não é tão comum. Estrutural é a melhor, tá? E se eu condensar, se eu juntar, H2 é a fórmula molecular. Então vocês têm a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Não esqueçam as diferenças. A fórmula molecular é a mais restrita, porque está condensado. A estrutural mostra a ligação e a de Lewis mostra todos os elétrons. Então a fórmula de Lewis é a mais completa, tá? É a que dá mais informações, é a mais completa. Vamos para segunda ligação. Ó, oxigênio, segundo exemplo. Se vocês olharem, ele tem número atômico 8. Distribuição dele, 1s2, 2s2, 2p4. Ah, Michel, mas vai até P6. Beleza. O P pode ir até 6, mas o oxigênio só tem 8 elétrons, então só vai até o P4. Quando a gente olha a última camada, a camada de valência, só está com 6 elétrons. Se só está com 6, para completar o octeto, para chegar a 8, se eu estou com 6, faltam 2. Então eu teria oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou fazer 2 ligações. Primeira ligação, segunda ligação. Pronto. Oxigênio está completo. Cada oxigênio agora está com 8 elétrons. Isso é a fórmula de Lewis, né? Que é a mais completa. Se eu tirar aí as ligações, esses 2 elétrons e colocar traços, ficando O, dupla O, aí eu tenho a fórmula estrutural, tá? Fórmula estrutural. E se eu quiser a fórmula molecular, é só condensar. Aqui ficaria O2. Vamos para o terceiro exemplo. Nitrogênio. Vamos olhar como é que esse cidadão funciona. Distribuição, 1s2, 2s2, 2p3. O que é que vocês percebem? Poxa, agora terminou em P3. A última camada, ela está com 5 elétrons. Gente, se eu tenho 5 e eu preciso de 8, eu preciso de 3 ligações. Vamos fazer. Sempre tenham paciência para não errar. Aí eu coloco aqui, ó, nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. E faz as ligações. Liga, liga e liga. Poxa, fizemos 3 ligações. Agora todos tem 8 elétrons. Gente, não esqueça que você conta assim, ó. 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois estão com 8 elétrons. Compartilharam. Então, aí eu fiz 3 ligações. Se a gente fizer a estrutura, ficaria N, tripla, N. Fórmula molecular, N2. Agora vai começar uma coisa bem legal, vamos aprofundar. Vamos comparar a ligação simples com a dupla e com a tripla. A gente viu o hidrogênio simples, o oxigênio dupla e o nitrogênio, que está aqui, esse último, uma tripla. Vamos compará-las. Gente, comparando aí, simples, dupla, tripla. Cara, se eu tenho uma ligação simples, é só uma. Agora, se eu tenho uma dupla, são 2. Quer dizer o quê? Liga mais forte. Se eu tiver uma tripla, são 3, a ligação é ainda mais forte. Então isso significa dizer que quando eu tenho uma simples, entre elas é a mais fraca. Quando eu tenho uma dupla, a dupla, certo? Inteira, não é só uma parte da dupla não, a dupla inteira é mais forte do que a simples. E a tripla são 3 ligações, é ainda mais forte. Para e pensa para não ter que decorar. Quanto mais forte for a ligação, tá aqui, ó. Se as minhas mãos começarem a se ligar cada vez mais forte, elas vão se juntando. Então, se a ligação é mais forte, ela é mais curta. Quanto mais forte, mais curta. Então, se vocês olharem esse desenho, vocês estão vendo esquematicamente aqui, ó, a simples mais longa,
a dupla mais curta e a tripla ainda mais curta. Então, ligação mais forte, ligação mais curta. Olhem os tamanhos, eu fiz questão de colocar aqui, ó. Ligação simples, carbono com carbono, 154 picômetros. Lembrem que pico é 10 a menos 12. Então, 154 a simples. A dupla, 138. Perceberam que a dupla é menor? E a tripla, 120. Então, quer dizer, a simples é a maior. Se a ligação ficar mais forte, ela vai encurtando. Esse é o lance aí, essa primeira comparação. Então, ó, comprimento das ligações. Ligação simples é maior do que a dupla e a dupla é maior do que a tripla. Não precisa decorar, é questão de aprender. Ligação vai ficando mais forte, vai juntando cada vez mais. Vamos ver uma coisa muito legal que é a energia. Gente, energia de ligação é a energia necessária para romper, para quebrar, para arregaçar, para arrombar a ligação. Se eu vou querer romper, quebrar, arrombar, arregaçar a ligação, eu vou gastar energia. Se eu tiver uma simples, eu vou gastar uma certa energia. Se eu tiver uma dupla, cara, para quebrar ela toda, eu vou ter que gastar mais energia. E se eu tiver uma tripla, eu tenho que gastar mais ainda. Então, quanto mais ligações, mais forte fica. Quanto mais forte, mais curto e mais energia para quebrar. Olhem os valores como é simples. 347 é a energia que eu preciso para quebrar a simples, 620 a dupla e 812 a tripla. Quer dizer o quê? Quanto mais ligações, mais forte. Quanto mais forte, mais energia para romper. Viram como é fácil? A gente começa a resolver as questões de cabeça. Vamos para uma próxima coisa que essa é muito importante. O que é a sigma e o que é a pi? Como é que isso funciona e como é que a gente entende? Cara, ligação sigma e ligação pi. Vamos pegar o oxigênio e fazer a distribuição eletrônica dele de novo. Seria um S2, 2S2, 2P4. Percebam que o subnível S está completo. A gente sabe que o S só é uma caixinha, só tem um orbital, cabe 2 elétrons. O P, a gente está vendo aqui, ó, que ele está com 4 elétrons, mas são 3 caixinhas, 3 orbitais, cabem 6. Vamos distribuir. 1, 2, 3 e 4. Cara, aqui no canal tem um vídeo muito legal sobre os números quânticos que mostra bem direitinho isso daí. Se você tiver com dúvida, vou colocar o card aqui, no final eu coloco para você observar, é bem legal para você relembrar essa situação. Mas vamos lá. Toda vida que eu tenho 3 orbitais P, um está na direção Z, um está na direção X e um está na direção Y. A ordem é você que escolhe. Pode ser PX, PY, PZ, PZ, PY, PX. É você que escolhe essa ordem. Lembrem as formas. Olha aqui do lado. Vocês estão percebendo, ó. PY aqui, PX aqui, né? Eu coloquei PY aqui e PZ bem aqui. Eu vou fazer uma representação. Vocês estão vendo que o nosso PX está só com um elétron. Tá aqui, ó, um elétron. Vocês estão vendo que o nosso PZ está completo, está com 2 elétrons, e o PY só está com 1. Gente, se o PZ já está completo, ele não pode se ligar. Agora, o PX e o PY, cada um tem um elétron. Então aqui, ó, eu tenho que fazer 2 ligações. Uma no PX e a outra no PY. Então, onde é que tem ligação? Quando o elétron está desemparelhado. Quando o elétron já está emparelhado, assim, ó, já está completo. Então não precisa ligar. Bora olhar um desenho muito legal? Olha só isso. Eu coloquei aqui os 2 oxigênios. Vou ter o primeiro oxigênio à esquerda, o segundo oxigênio, ó. Esse cara aqui é um oxigênio. Aí vocês lembram que de acordo com aquela nossa representação, o PY estava com elétron, o PX estava com elétron, o PZ estava completo, que era o que eu tinha feito, do jeito que está aí. Agora, olhem que legal. Eu tenho os 2 oxigênios, eu vou aproximá-los, ó. Quando eu começar a aproximá-los, o que vai acontecer é o seguinte. Esse cara aqui, ó, ele vai entrar dentro desse aqui, ó. Estão vendo que começa a haver a interpenetração aqui? Então eles se ligam de frente. Essa interpenetração de frente do PX de um com o PX do outro, essa interpenetração que é frontal, é um se enfiando dentro do outro, essa ligação aqui é a ligação que a gente aprende a chamar de ligação sigma. Então entra um no outro. Percebam que os elétrons aqui, ó, ficam entre
Os núcleos. Se eles ficam entre os núcleos, eles estão perto dos núcleos. Agora, olhem a outra ligação, como é que vai ter que ser. Vocês estão vendo que o PY está paralelo ao outro PY. Está aqui um PY, ó, e está aqui o outro. Então a interpenetração ela não vai ser de frente, ela vai ser de lado, ela é lateral. A interpenetração ela vai ser assim, ó. Você vai ligar esse cara com esse, ó. E aqui embaixo também tem que ligar, né? Tem que ligar em cima e embaixo, que é um orbital só. Então vocês estão vendo que essa interpenetração é lateral. Ela não é frontal. Esses elétrons vão ficar acima e abaixo dos núcleos e não entre. Essa interpenetração que é feita entre orbitais paralelos, um paralelo ao outro, é o que a gente chama de ligação π. Duas coisas legais. O que é a sigma é de frente. O que é a π é em paralelo. Qual é a conclusão? A sigma é bem mais forte do que a π. Então, se eu tiver duas ligações, uma é sigma, a outra é π. A sigma é mais forte do que a π. É a primeira a ser feita, depois faz a π. Imaginem que eu tivesse uma terceira. Se tivesse, gente, se tivesse. Aqui não precisa, mas se tivesse, essa terceira seria entre esse PZ aqui, ó, e esse PZ bem aqui. Percebam que eles também estão, ó, em paralelo. Se eles também estão em paralelo, quer dizer que se eu tivesse que fazer outra ligação, essa outra também seria paralelo, ou seja, π. Conclusão. Quando eu tenho três ligações, só uma pode ser de frente, só tem uma sigma. As outras tem que ser π. Agora a gente entendeu. Agora não é decorado, não. Então, quando a gente passa a pensar na seguinte coisa, esse desenho é muito legal, tá? Guardem isso daí. De frente é sigma, paralelo é π. Quando a gente olha para isso aqui, ó, simples, dupla, tripla. O que é que a gente sabe? Se ela for simples, ela sempre vai ser sigma. A gente vai precisar de mais saber sigma e π, tanto para quebrar ligações, como a gente vai precisar para geometria molecular, é muito importante. Quando eu tenho uma dupla, uma é π e a outra ela é sigma. E quando eu tenho uma tripla, eu já disse, só uma pode ser sigma, só uma pode ser de frente. Então, uma é sigma e as outras duas são π. A ordem também é você que escolhe, mas sempre lembrar, simples, sigma. Dupla, uma sigma, uma π. Tripla, duas π e uma sigma. É fácil ou não é? É importante ou não é essa primeira parte? Então, cara, por favor, vamos aprender. Próximo vídeo a gente vai ver o que é a ligação dativa e a gente vai começar a entender outras coisas de como montar a fórmula molecular. Ou seja, sempre esses vídeos agora em sequência, eles são muito importantes, tá? Um abraço enorme, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.